Saudando do Cordeiro com a paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado. Amados, abre o Santo Livro na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo de número 3. Vamos aproveitar ao máximo essa carta, esse ensinamento de hoje, para o nosso elevo espiritual. Espero a participação de todos, amém? Amém. Não deixe de falar, não deixe de perguntar, não deixe de agregar, porque de repente, algo que você acrescenta da parte do Senhor, edifica o irmão. Algo que você pergunta e o irmão desejava perguntar, você edifica o irmão, edifica a igreja e me edifica. Então que nós possamos mutuamente aprender juntos, amém? Colossenses 3, todos, diz assim o Santo Livro, versículo de número 1 apenas. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Obrigado. Obrigado, minha irmã, paz seja Jesus, bom te ver. Minha irmã Isabel, paz seja Jesus, bom te ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, como nós vimos no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, Paulo ele vai fundamentando a igreja de Colossos em fundamentos doutrinários em que era extremamente pertinente à igreja de Colossos ser extremamente, utilizando a linguagem de Paulo, arraigada e edificada nessa construção teológica. Pelo ataque de fundamentos filosóficos, conhecimentos humanos, estava permeando a igreja de Colossos e estava causando uma tremenda confusão teológica em que a igreja de Colossos estava perdida no misticismo, no legalismo, no judaísmo e no ascetismo. De maneira tal que quando você pega o último versículo do capítulo de número 2, olha aí para a sua Bíblia, que diz que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Então aqui Paulo ele refuta o ascetismo, em que era um fundamento filosófico que estava entrando na igreja de Colossos, em que pelo fato de eu me privar de algo que é lícito, e eu achando que eu me privando disso, eu vou ter um elevo espiritual, eu vou atingir o nível de transcendência, santidade, intimidade com Deus, por me privar de algo que é lícito e bíblico até. E nós vimos aqui que em outras cartas, tal qual na Epístola a Timóteo, Paulo ele pinça essas coisas. Por sinal, no capítulo 4, se eu não me engano, da primeira Epístola de Paulo a Timóteo, ele fala de alguns que até proíbem o casamento e a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis. Manjares ali, alimentos lícitos. Então, que se fundamentava ali na dieta judaica. Levíticos, capítulo 19, se eu não me engano, fala sobre isso. Então a igreja estava sendo bombardeada disso. Agora que Paulo, ele fundamenta a igreja doutrinariamente, no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, de que tudo que eu e você precisamos, e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada sobre a face da terra, os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como ele diz em capítulo 2, todos eles estão escondidos em Cristo. E tudo que eu e você precisamos está nele. E nós também estamos nele, em Cristo. Tudo está em Cristo. E estando em Cristo, nós temos a capacidade e o poder de andarmos em novidade de vida, de sermos transformados, modificados.
de sermos na prática aquilo que 2 Coríntios 5,17 fala. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora Paulo ele vai entrar na praticidade dos fundamentos doutrinários que foram aplicados no capítulo 1 e 2. Na vida, nas relações com Deus e com os homens. A cruz. Relação com Deus e com os homens. E não um ascetismo monástico em que eu me isolo do mundo e da sociedade e assim eu acho que sou santo. A Bíblia não ensina sobre isso. A Bíblia ensina uma relação íntima com Deus e com os homens. E dentro dessa relação, desse fundamento doutrinário, a igreja ela cresce em intimidade e santidade. Meu amado pastor, a paz do Senhor Jesus. Pai, minha irmã Ana. E a igreja cresce e amadurece nessas relações. E o capítulo de número 3, versículo 1, vamos ler até o versículo 4, Paulo, ele expressa bem essa realidade. Olhamos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, doxa, transcendência, transformação, glorificação da parte do Senhor. Mas ele diz, mas quando Cristo se manifestar, Jorge, que ele está falando, enquanto Cristo não se manifesta, já que vocês morreram para o mundo, morreram como Cristo morreu, ressuscitou como Cristo ressuscitou, agora em Cristo, busque as coisas que são de cima, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vivam dessa maneira. Buscai, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de cima. E todas estas coisas, não é as demais, mas todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus diz quais coisas são. Ele não fala de carro, de casa, de mansão, de viagem para Paris. Ele não fala nada disso. Ele fala de comida, bebida e alimento. Ele fala, busque o reino e o Senhor te acrescenta aquilo que você necessita. Porque na verdade o que você mais precisa, você já recebeu. O pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo. Tudo que nós precisamos é Cristo, amados. Buscando e pensando nas coisas que são do alto. Do alto. E é uma frase que eu sempre digo, padrão de pensamento modela comportamento. Aquilo que molda a nossa mentalidade mostra aquilo que de fato nós amamos, aquilo que nós buscamos. Jesus ensinou sobre isso. Jesus diz, onde estiver o vosso coração, ali vai estar o seu tesouro. Aonde estiver ali o seu coração, aquilo que você mais almeja, aquilo que você mais busca, aquilo que é de seu maior interesse, ali vai ser demonstrado o teu coração. Ali vai estar mostrando quem é de fato o seu Deus. E Paulo nos ensina muito sobre isso, como nós podemos encher não somente de informação, mas da plenitude de Deus. E Paulo ensina sobre isso, a plenitude de Deus. Ele falou no capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, ele é Deus, Emmanuel. É Deus conosco, em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. 1 Coríntios, ele fala sobre isso, não é, Edgar? Que nós temos a mente de Cristo. Cristo. E quando nós entrarmos aqui em alguns padrões que Paulo ele chama de mortificação da carne,
esse texto aqui em especial que eu vou citar para os irmãos, foi um texto que me auxiliou e me auxilia até os dias de hoje. No tocante à santificação, no tocante à busca das coisas que são do alto. Foi um dos textos que, quando eu li pela primeira vez, sabe aqueles textos assim, Jorge, quando você lê, há uma revelação do Espírito Santo, há uma graça que Deus mostra e nos condiciona de maneira tal que o poder do texto entra em nós e causa transformação. É disso que eu estou falando, não sei se eu consigo expressar, mas esse texto aqui, ele causou e causa isso em mim. Quando o texto é exposto e o Espírito Santo traz à luz essa graça, essa revelação para uma vida no Espírito. É Filipenses 4:8. Que quando eu li, a primeira vez o Espírito Santo me deu a capacidade desse texto ser digitalizado na minha alma. Que Paulo fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Pensai. E quando, amados irmãos, nós somos alcançados pela graça, e independentemente se você foi criado num seio cristão ou não, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Uns viveram uma vida muito mais aprofundada no pecado, outros menos, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos têm essa luta interna contra o pecado, cada um com coisas específicas, ações específicas, que a gente necessita lutar todos os dias. E esse texto aqui me ajudou a purificar a minha mente de coisas sujas que o pecado me trouxe. E eu tentava de várias maneiras, tentar tirar aquilo da minha alma, da minha mente, tudo aquilo que eu pratiquei, que eu vivi, que fazia, que eu vivia, e aquilo ficava permeando de maneira nebulosa a minha mente e condicionava a minha existência. Mas quando o Espírito me mostrou, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. O Espírito falou: meu servo, você não conseguirá condicionar o seu corpo, a sua mente, enquanto você continuar se dispondo tudo a isso que te levou ao pecado. Ele me levou a Mateus 6:22, que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos for bom, o corpo é luz; se o olho for mau, o corpo é treva. Ele falou: tira seus olhos de tudo aquilo que for pecaminoso, te levou à queda, à ruína, e coloque os seus olhos em Cristo, o autor e o consumador da sua fé, e você será purificado pelo meu Espírito. E é disso que nós precisamos. Sermos transformados a partir de uma postura de contemplação acerca de Cristo. O autor aos Hebreus diz o quê? E olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o autor, o início e o consumador da nossa fé. A partir do momento que nós vivemos esse ato de contemplação da parte de Deus, nós aprendemos como viver. Por exemplo, o Salmista 27, alguém abra, por favor. Versículo de número 4. Pode ler. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor. E o que ele fez? Buscou. E Paulo falou: se já ressuscitaste com Cristo, faz o quê? Busca. O imperativo. Movimente-se. Vai em direção àquilo que você almeja. Vai em direção àquilo que já está disponível em Cristo. Aí ele diz: lê. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Adoração, contemplação, adoração. E aprender no seu tempo. Continua. Continua. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me sobre uma rocha,
E essa rocha quem? Cristo. 6. Terminou 5? Amém. Até aqui já dá para entendermos. Então, quando ele tem um estilo de adoração, eu aprendi algo. Adoração causa transformação. Idolatria causa deformação. Porque o Salmo 115, ele fala o quê? Que o ídolo deles tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não. Tem pé, mas não. Tem mão e não há. Tem boca, mas não. Aí ele diz: tornam-se semelhantes a este, todos aqueles que nele confiam. Opa, Deus nos criou tendo mão para dor, tendo olho para encher, tendo boca para falar. Se eu tenho olho e não vejo, tenho boca e não falo, tenho ouvido e não ouço, isso me transformou ou me deformou? Me deformou. A idolatria causa deformação e não transformação. Mas a partir do momento que nós vivemos uma vida de adoração, a transformação do Evangelho opera em nosso ser, meus amados irmãos. Por isso que a idolatria é um pecado abominável diante do Senhor. Por exemplo, o salmista Asaf, Salmo 73. Quando ele começa, ele desfoca do Senhor, Jorge. Ele começa a olhar os ímpios. Aí ele começa olhando, Vitinho, os ímpios. Os ímpios não têm nem doença. Eles estão formosos. Eles estão enriquecendo, tão belos. A luta não bate a porta deles. Ele começou a questionar e ele fala: senti inveja deles. Agora pergunta se tem algum crente que falava: você inveja alguém? Ele fala: não, eu não. Um crente confessou que tinha um pecado de inveja. Ele tinha inveja dos ímpios. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 15 do Salmo 73: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário do Senhor. Ele está falando: quando eu deixei de olhar a vida dos ímpios, quando eu deixei de olhar a vida daqueles que não servem ao Senhor, e entrei no templo do Senhor para contemplar e aprender, eu entendi que meu alvo é Cristo. E enxergo o fim deles. Contemplação, adoração, transformação, um estilo de vida focado em Jesus. Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó está passando o vale que todos nós conhecemos e sabemos. Mas Jó, na altura do capítulo 42, versículo 5, ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele está falando: eu só tinha informação, mas agora eu tenho relação. Eu sei em quem eu tenho crido. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A partir do momento que ele deixou de olhar para a calamidade, para a crise, para as acusações, por tudo aquilo que assolava ele, e voltou a olhar a Deus e ter uma relação íntima com Deus, ele começou a experimentar o processo de transformação. E ele passou a orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz: e Deus muda o cativeiro de Jó. No início, você vê Jó orando, ele fala: aquilo que eu temia me sobreveio. Olha a mentalidade de Jó. Não estava em Cristo, ele não pensava só em Cristo. A adoração de Jó, eu percebo que ela tinha algo meio que religiosa, ou meio para que Deus guardasse e privasse Jó de qualquer coisa. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. O quê? Ele temia perder a família, ele temia perder a riqueza, ele temia perder a saúde, ele temia perder tudo isso. Como ele viveu condicionando a sua mente somente a isso, de alguma maneira, e por soberania de Deus, lhe sobreveio. Lhe sobreveio. E Jesus diz para a gente, Mateus 6, 34, para a gente viver um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como que ele diz? Viva o hoje. Não se preocupe com o amanhã, que o amanhã cuida o Senhor. Você não está lá, você está aqui. Como você está aqui, viva o que te pertence agora. Agora. E para isso, para a vida cristã, esse processo de santificação que trabalha dentro da linguagem paulina, na mortificação da carne, faz-se necessário nós entendermos isso. E agora Paulo, ele aqui nos ensina algo muito profundo, forte
e prático que o ascetismo não podia proporcionar, que o legalismo não tinha condições de oferecer, que o misticismo era simplesmente uma farsa, que só o operar do Espírito Santo de Deus tem a capacidade de fazer a mortificação da carne. Porque, amados irmãos, temos Satanás como nosso inimigo e nosso adversário? Sim. Mas o inimigo sério que nós devemos combater veementemente é a nossa carne. E a cristandade moderna, ela transferiu muito também para Satanás quase tudo e nunca nada atribuído à carne. Com isso, transferência de pecado. Não fui eu que cometi, foi o diabo. Porque foi o diabo que me tentou, foi o diabo que me lançou nisso daqui. Não foi a minha carne, foi o diabo. E nós lemos aqui, na sessão passada, não foi? Se liga, Tiago capítulo 1. Que cada um é tentado e engodado segundo as suas próprias concupiscências. Agora, concupiscência é o quê? Desejo ardente, não é isso? Agora, a concupiscência só vem pela contemplação também. Entendeu? A concupiscência só brota se eu ficar admirando a mesma. Se eu ficar me expondo à mesma. Exemplo bíblico, Davi. Davi era para estar no período de guerra. Ele fica. Ele sai no palácio e vai passear. Ele vê uma bela moça se banhando e ele contempla a concupiscência. A Bíblia diz, o homem bom vê o mal e se esconde, foge. Tessalonicenses diz, fugir da aparência do... Mas Davi não foge não, ele corre para dentro. Ele fica lá. Ai. Aí ele já olhou, ele sai um pouquinho. Lembra do texto, sai, né? Aí ele lembra da lei e fala, ô Senhor, é forte demais. Aí fica ali. E não se contenta, dona Teresa. Manda chamar. Você vê o diabo ali no texto? Tem demônios ali? Mas tem a carne ali. Tem a força da natureza adâmica ali. Gritando como um leão feroz querendo alimentar-se. Meu pastor, certa feita aqui ensinando sobre isso também, eu me recordo, alguns aqui devem lembrar. Se eu falar errado, o senhor me corrige, pastor, mas foi mais ou menos assim que o Senhor falou sobre o espírito e a carne. Exemplo, como se fossem dois animais. Se você alimentar mais o espírito e menos a carne, o espírito vai estar mais forte. Se você continuar alimentando a carne, e no momento que o espírito tentar sobrepujar sobre a carne, quem vai perseverar vai ser a carne e não o espírito. Porque você deu mais alimento à carne e não ao espírito. Foi mais ou menos isso que o Senhor me ensinou. Eu não esqueci. Então a grande questão é, a carne terá força na medida que nós alimentamos ela ou não. Por isso que Paulo utiliza, mortificai. É um imperativo de fazer. Faça morrer, mate de fome a sua carne. Não dê 1 grão de ração para ela. Porque se você der 1 grão, é o suficiente para ela começar a gritar. Se eu não me engano, é Martinho Lutero que diz. Ele diz, pensei que o velho homem morria nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Ou seja, quando ele pensou que ia fugir do antigo homem, quando ele pensou que não, o velho homem já estava ali bradando. Ele falou, eu preciso lutar contra a minha natureza carnal. Vamos ler versículo 5 em diante? Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, eu busco, penso nas coisas de cima, mas ele diz, eu ainda estou aqui. Estando aqui, nesse processo de santificação, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele vai falar o que a gente deve mortificar, fazer morrer. A prostituição, número 1, a impureza, número 2, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6. As quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência,
nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas. Ou seja, você não vive mais, você viveu. Mas agora, despojado também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, pecados da língua e do comportamento colérico. Ou seja, é uma ira não justa, é uma ira injusta. Das palavras torpes da vossa boca, não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, louvado seja o nome do Senhor. Dentro desses elementos aqui, amados, Paulo, ele coloca em primeiro a prostituição, que é um termo grego aqui para as relações sexuais ilícitas, que os colossos, tanto judeu, grego, bárbaro, cita, servo, livre, todos eles tinham esses desejos, esses impulsos que os levavam ao pecado. Paulo chama a mortificação. Lendo um pouco, e aqui eu abro um precedente, aspas, para expor algo, para que a gente possa ter o nível de seriedade do que é relações sexuais ilícitas. O Brasil está em segundo lugar no índice. Escute isso que eu estou falando. O Brasil está em segundo lugar no índice da exploração sexual infantil. Só perde para a Tailândia. Tudo que envolve prostituição sexual infantil, tráfico de criança, abuso de criança, sexo infantil com crianças, o Brasil só perde para a Tailândia. Só perde para a Tailândia. Por que isso? Perversão. Uma sexualidade distorcida. Uma natureza adâmica, feroz, com impulsos descontrolados que levam o homem a toda essa sorte de desgraça. E isso são dados que são registrados. De 100, 7 só são registrados. Só 7. De 100, só 7 são. E os que não são? E os que não são? Porque o homem vive num padrão que não é a santificação, mas é a depravação. A depravação. Uma sexualidade totalmente distorcida dos padrões que Deus estabeleceu. 75% das crianças que são sequestradas, para serem escravizadas, estrupadas, agredidas, 75% meninas, 75% negras, são sequestradas, estrupadas, são vendidas. O Ceará é o estado que mais acontece isso. Precedido do Pará, Minas Gerais, Goiás e Paraná. E isso está debaixo do nosso nariz e ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Aonde ocorrem inúmeros abusos? Instituições religiosas. Seja ela qual for. Instituições religiosas. E não era para ocorrer. Porque o padrão de Deus é a santidade ao Senhor, amado. E por que isso não ocorre? Porque a mortificação da carne não opera na vida desses homens. A carne está viva ao extremo. E nós precisamos ter essa mentalidade de quem ou a quem nós estamos alimentando mais, se é a carne ou o espírito. E hoje a janela dos nossos olhos está exposta a uma janela infinita de opções de tudo, através de uma janelazinha chamada celular, as mídias sociais, em que a nossa mente, o nosso espírito pode ter acesso a qualquer sorte de desgraça a qualquer momento, a um clique. Uma criança, mano. As nossas crianças brasileiras estão sendo sexualizadas com 5 anos de idade. Você tem noção do que é isso? 5 anos de idade. Por quê? Celular.
celular. Me mostraram a imagem de um bebê que tinha meses, tinha dias, 16 dias, se não me engano, 16 dias de nascido. Aí a mãe colocou o celular na mente dessa criança. Você tinha que ver a mente, o olho do menino. Hipnotizado. Sabe por quê? Porque um choro de um neném de 16 dias incomoda uma mãe que quer ficar na rede social e não cuidar da criança. Incomoda. E a gente não mais tem paciência de cuidar dos nossos. Se a gente não cuidar, o diabo vai fazer isso, gente. Se a gente não tiver essa sensibilidade, o inimigo de nossas almas, ele está aí para destroçar tudo e todos. Porque ele não brinca em serviço. Ele não brinca. Ele não perdoa a criança. Os dados que eu estava lendo são dados absurdos. Por exemplo, teve um filme que foi lançado em 2018, está tendo mais polêmica agora. Se não me engano, Som da Liberdade, alguma coisa do tipo. Você já ouviu falar disso? Não. Foi lançado em 2018, era da Fox. Como a Disney comprou a Fox, ela comprou também esse filme. Mas quando ela viu o conteúdo do filme que denuncia isso, ela deixou o filme no congelador e não expôs. Por que não? Um filme que denuncia a exploração sexual infantil e a Disney faz produtos para as crianças consumirem. Mas algo que é para proteger as crianças, ela não quis expor. Aí os criadores do filme pegaram os direitos e foram batendo de porta em porta para ver se algumas empresas poderiam lançar o filme. Ninguém quis. Por que será, gente? Que eles não querem que isso seja exposto, denunciado. Porque é um ecossistema que se alimenta disso. Se alimenta disso, de uma sexualidade distorcida, depravada e corrompida. Por isso que o apóstolo Paulo lhe diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. É a única coisa que Jesus falou que é um Deus com D minúsculo. Dinheiro. Os seres humanos hoje estão precificados. Todo mundo tem o seu valor. Basta pagar. E todo homem se corrompe. Mas o nosso preço já foi pago na cruz do Calvário, para a glória do Senhor, amado. E nós não devemos negociar esses princípios e esses valores fundamentais da nossa fé, amados irmãos. Amém? Alguém tem uma outra versão desse texto aí? Versículo 5? Se alguém tem, leia, por favor. Só para que a gente possa ter uma outra compreensão. Uma compreensão um pouco mais ampla. Uma King James. Oi? Essa palavra mortificar é condenar a morte. Condenar a morte. A morte. É necros. É necros no grego. E eu citei um exemplo aqui. Paulo ele fala isso em Gálatas, capítulo 5, capítulo 2, 20, ele fala também: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Capítulo 5, 24, ele diz: os que são de Cristo crucificaram as suas concupiscências, as suas paixões. O crucificado ele estava ali não para viver, mas para morrer, fazer morrer. Nós temos a capacidade, pelo Espírito, de fazer morrer essas nossas pulsões carnais, amado. Certa vez eu estava ajudando um jovem que ele estava com um problema de pornografia muito forte. E eu comecei a conversar com ele quais eram os gatilhos, quando ele via, como ele via e com quem ele via. E ele foi me expondo. Eu falei: isso aqui a gente tira, isso aqui você para, isso aqui você sai, nesse momento você ora, nesse momento você chama alguém, nesse momento você grita, e você vai tapando todas essas brechas aqui, que você vai conseguir sobrepujar em Deus. Amado, foi fácil? Foi fácil não. Porque essa carne já estava como, ó, igual Mike Tyson, fortona, com um jab, pum, fortíssimo no queixo. Ele teve que passar por um processo de
a carne dele tinha que sofrer uma anorexia, para usar um termo aqui, uma anorexia espiritual, para ele enfraquecer, mortificar, aniquilar essas pulsões. Porque, amados irmãos, por exemplo, um jovem fica exposto à pornografia, 10, 15 anos. Eu falei que 5 anos nossos jovens já estão expostos. Aí de repente ele nasce em Cristo, é uma nova criatura. Então é todo um processo de purificação, de mortificação, de necros, de fazer morrer essa carne. Então não é fácil, mas digo, é possível. Amém? Pastor, tem uma versão aqui que fala exatamente isso, impulsos da vossa carne. Impulsos da vossa carne. Portanto, mortifique os impulsos da vossa carne, tais como a imoralidade sexual, os pensamentos sujos, ó, os apetites descontrolados e paixões infames, e a avareza, que é uma forma de idolatria. Então você vê que tudo começa no padrão de pensamento, na mentalidade, na mente, por aquilo que entrou pelos olhos, pelo ouvido, e isso condiciona o corpo, a forma de viver. Leia junto comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4. Alguém, por favor, se habilite. Capítulo 4. Isso, versículo 1 em diante. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Esse andar é o que, Jorge? Se o quê? Esse andar significa o que ele disse aí? Deixa eu ler de novo. Lê de novo aí para você perceber. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, fala de estilo de vida. Estilo de vida, forma de vida. Recebeu a Cristo, agora vocês têm uma nova forma de viver, uma nova forma de se comunicar, de se relacionar com as pessoas, com Deus e com as pessoas. Continua. De que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Opa, mandamento. Ok. Mandamento é opcional? É opcional ou é um imperativo? É um imperativo, é uma ordem, sim ou não? Então ele está falando, eu estou dando um mandamento para vocês, como vocês vão andar e da forma que vocês andam, vocês vão agradar a Deus. Significa que a maneira de viver, de andar, que agrada a Deus e desagrada a Deus, sim ou não? E Enoque andou com Deus, se relacionou com Deus, viveu com Deus. Deus se agradou e tomou Enoque para si. Continua. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso aqui é o corpo. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Opa! Deus é o quê? Vingador de todas essas coisas. Então Deus dará uma resposta àqueles que andam de maneira que desagradam a Ele, não é isso? Então Deus faz um movimento contrário a isso. Continua, Jorge. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Opa, então o chamado de Deus é para a santificação. Continua, mamãe. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aleluia, até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Porque o pastor de Colossenses, de Tessalonicenses, ele ia ler isso aqui e Paulo, pelo Espírito, Patrícia, ia falar assim: pastor, daí vai ter gente que vai desprezar, mas fica tranquilo, ele não vai desprezar você não, vai desprezar a Deus que deu também o seu Espírito Santo. Fica tranquilo, não se sinta rejeitado, porque antes de você, o Senhor que está sendo, mas Ele vai tratar com essas pessoas, Ele vai dar uma resposta adequada a essas pessoas. Então o chamado de Deus para a igreja é a santificação e não
uma vida de imundícia, uma vida promíscua, uma vida de desordem, defraudação. Não pode ser isso. 1 Pedro 1,15 diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Teve, quem estava aqui no culto deve lembrar, o obreiro Diego, uma certa feita, alguém abra por favor, Romanos capítulo 8, ele pregou exatamente nesse texto aqui, eu lembro até hoje, e essa mensagem, até hoje quando eu leio esse texto aqui, eu lembro de Diego pregando essa mensagem. Porque são mensagens que são tão vivas, tão do Espírito, que ela fica na nossa alma, no nosso espírito. Romanos 8 pode ser o versículo 6, 7, 8, 9, depois pula para o 13 e 14. Quem achou pode ler. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Meu Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Foi nesse versículo aqui que o Diego pregou. Portanto, os que estão na carne, ou seja, os que vivam na carne, se submetendo à vontade da carne, sendo sujeitos à carne e não ao Espírito, não podem agradar a Deus. Amado, escute aqui, só um momento. A pessoa pode ter, entre aspas, diante da sociedade, o melhor padrão de moralidade possível, diga. Todo mundo olha e fala: rapaz, você é um cidadão de bem, honesto, justo, um bom patrão, um excelente pai de família, um excelente marido. Mas ele não vive no Espírito, ele vive na carne. E os que vivem na carne, a Bíblia diz, não podem agradar a Deus. O provérbio fala que a oração do ímpio é abominação ao Senhor. É abominação, mano. Então significa que qualquer coisa que nós façamos na carne, diante de Deus, é abominável. É abominável. Continua, minha irmã. Seu nome? Versículo 9, depois você já pula para o 13 e 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Epa, como é que é? Repete. Isso é sério demais. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia diz que nós temos o selo do Espírito Santo, o selo de pertencimento. Mas quem não tem esse selo, não pertence a Deus, não é de Deus. Ok? O 13, minha irmã, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Pastor, dá o seu parecer, por favor, pastor. Pastor, é maiúsculo. É maiúsculo mesmo, original? Porque é impossível, não tem como, é impossível alguém vencer a carne sem o Espírito. Sem o Espírito do Senhor. E é exatamente o exemplo que dei. Se você alimentar mais o Espírito, ele domina sobre a carne. Mas como é que você alimenta mais o Espírito? Orando, lendo a palavra, consagrando, automaticamente você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo do Cheio Senhor. do Espírito Santo de Deus, você vai vencer a carne. Exatamente. Não tem como. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus. Pastor, no grego aqui é o mesmo Espírito, igual ao Espírito Santo. A palavra grega é a mesma. Entendeu? Terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito. Sim. É o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Glória a Jesus. Voltemos lá para Colossenses. Estamos no versículo 12. Todos abriram? Vamos aqui até o versículo do 12 até o 17. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo vai utilizar para que a gente possa compreender. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Lembra alguma coisa lá em Gálatas, não lembra? Suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se
Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, note que na sessão anterior, Paulo ele fala para a gente mortificar, se despojar, tirar, remover, fazer morrer. Nessa sessão ele já fala para a gente já se vestir de uma nova roupagem. Ele utiliza um exemplo como se nós chegássemos de um dia de trabalho muito pesado, um sol muito escaldante, a gente pegou poeira, sol, estamos cansados, sujos, e vamos tomar banho e vamos tirar aquela roupa suja e vamos colocar uma roupa limpa, branca, santa. Ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Cristo Jesus, quando apareceu, João olhou, o céu bradou, este é meu filho amado. Da mesma maneira como Cristo, filho amado, nós também em Deus, pela pessoa de Cristo, somos esses filhos amados, que devemos se vestir da justiça de Cristo e termos esses elementos, quais? A misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, amado, quanto é difícil isso aqui acontecer, hein? Porque o irmão tem uma rusgazinha com o irmão, ele fala com o outro, mas não fala com aquele que tem um problema. Vai direto na pessoa, mano. Se tem queixa contra... Irmão, a gente tem que parar. Isso para mim, irmão, com todo cuidado e respeito, e digo aos irmãos, eu acho que é um pouco de falta de maturidade espiritual. Porque, amados irmãos, não é o que fala também, é como fala. É a maneira de falar. Porque tem pessoas que às vezes falam a coisa certa, mas da maneira errada. Com o tom errado. Com a postura errada. Um tom às vezes agressivo, altivo, soberbo, austero, para humilhar, para abater a pessoa e não para trazer. Então, não é o que fala, é como fala. Então, se eu tenho algo, uma queixa do Jorge, eu tenho que ir ao Jorge, eu tenho que ir ao Fernando. Eu tenho que ir ao Jorge e falar, Jorge, isso. Mas às vezes a gente parece que tem medo de chegar no outro irmão e se relacionar e falar, meu amado, olha só, aconteceu isso, não é bem assim, não é dessa forma, não é assim que a Bíblia nos ensina, é dessa forma. Mas não, a gente vai em um, vai em outro, para que o outro fale para o outro. Irmão, pelo amor de Deus, irmãos, a gente precisa amadurecer nisso. A gente precisa crescer nisso. Mas o que Paulo fala aqui? Entranha de misericórdia. Ele fala das vísceras. Quem é nascido de novo? As vísceras, ela é nutrida de misericórdia, amados. É nutrida. As relações internas, elas é cheia de misericórdia. Cheia de benignidade. Humildade, mansidão, paciência, longanimidade, suportando ao outro, ou seja, dando suporte ao outro com quem você tem uma queixa. Não é tolerando o outro, é dando um suporte para que você possa ter boas relações com essa pessoa. Está entendendo o que a Bíblia quer dizer? Nossas relações com Deus, no revestimento de Cristo, ela cresce por meio da oração, da palavra, mortificação da carne e nossas relações puras entre irmãos. Uma relação saudável, madura, que cresce em graça. E isso faz com que a família de Deus e a sociedade sintam o impacto da igreja, a relevância da igreja.
quando vê uma diferença do povo de Deus, da igreja de Cristo e outros povos, porque a relação é diferente. Jesus, por que Jesus ensinava com autoridade? Porque Jesus vivia. Jesus vivia. Paulo resistiu Pedro na frente de Tiago, com Tiago, na cara. Tratou com Pedro tete a tete. Pedro, por favor, está errado, meu amigo. Você é um cristão dúbio. Você está com o judeu, você é uma coisa. Você está com o gentil, você é outra. Você tem que ter um caráter único. Você tem que estar com o judeu, você é a mesma coisa. Você está com o gentil, você tem que ser a mesma coisa. A gente não pode ter duas caras, amado. Porque depois que Paulo ele trata a nossa relação com Deus, Colossenses 3:1, e ele trata a nossa própria relação com o Senhor no processo de santificação, agora ele entra no processo de relação no seio familiar. Isso reverbera dentro do seio da família, para depois chegar na igreja, para depois passar para a sociedade. Então note que o processo de santificação, de uma relação com Deus, é tão importante que ele brota na relação íntima com Deus, ele vai para o âmbito do seio familiar, vai para o âmbito da igreja, depois vai para o âmbito social. E a gente vai ver isso. Versículo 18, podemos andar? Então ele disse, para que a palavra de Cristo habite em vós de maneira abundante, no 17. A palavra de quem? Cristo. A palavra de quem? Cristo. Cristo. Habite em vós, dentro de vós, vivendo em vós, agindo em vós. Aí ele diz, em toda sabedoria, ensinando, demonstrando uns aos outros, com o quê? Salmo, hino, cânticos espirituais. Agora, vamos aqui na música. Tem cântico espiritual hoje? Complicado, né? Os cânticos, sim ou não? Quando a gente foi fazer o culto lá em Maia... Qual o nome daquele lugar que a gente foi? Lá em Caxias? Vila Ideal, naquela favela lá. Aquela irmã, como é que ela ficou impactada com os louvores? Meu Deus, que louvores são esses que eu nunca ouvi? Ontem, no centro de recuperação, as irmãs lá ouviram os louvores e ficaram impactadas, tocadas com o louvor, porque são louvores espirituais, louvores bíblicos, que exalta a Deus, glorifica a Deus, mostra a glória de Deus, ensina as doutrinas de Deus através dos cânticos, amado. Agora, deixa queimar. Aí fumaça, preto. Como a Mauri fala, né, mano? Dos dois lados, né, mano? Jesus, está me ensinando o que é isso, gente? Ei, Isabel, está me ensinando o que é isso? Que doutrina está me ensinando? Só se for do inferno, a doutrina do inferno. Então, gente, aí quando nós falamos, amado, mas também não pode ser assim. Vai ser de que maneira, amado? Se o nosso guia de fé e prática é a Bíblia, não é o que o pastor acha, o diácono acha, a doutrina da igreja, o estatuto da igreja. O estatuto da igreja é a Bíblia, gente. É a Bíblia. Não, o estatuto da igreja Assembleia de Deus, o estatuto da Batista, o estatuto da igreja está aqui. É a Bíblia, a palavra de Deus. Amado. É a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente. Os salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Quando a gente vive, note que eu falei, quando a gente vive dessa maneira, no processo de adoração, contemplação, isso reverbera. Nossas relações, elas mudam. Versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Tem alguma outra versão diferente? Amargura. Diz como? Trateis com amargura. Opa, ou seja, antes de Cristo tratava com amargura, sim ou não? Tratava com amargura, de maneira ríspida, grossa, insensível, não se relacionava com sensibilidade, como Pedro diz, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Aí ele está falando, agora em Cristo, as suas relações maritais, de marido e mulher, elas devem mudar. A mulher, ela auxilia o marido na sua missão, no processo de submissão,
E o marido ama a mulher, tratando ela não com amargura, não tratando ela de maneira indigna, injusta, causando irritação, discórdia, humilhando, rechaçando, rebaixando a mulher. Não, essa relação tem que ser mudada. Quer ver um conceito, amado, que eu ouço muito? Eu ouço muito. Vocês vão ver que isso é verdade. As mulheres falam assim, algumas: filho é para sempre, marido não. Quem já ouviu isso? Sim ou não? Mas biblicamente está correto? Biblicamente não. Marido é para sempre. Marido é para sempre. E a Bíblia vai mais além. A Bíblia diz para a mulher amar o marido e depois os filhos. Mas a gente quer inverter isso. Não, para mim não dá não, isso aí. Agora, que marido que é? A questão não é o que a Bíblia diz. A questão é, que marido que é? Que mulher que é, Edgar? Uma nova criatura ou uma velha criatura? Alguém que submete a palavra de Deus à sua vontade, ou alguém que é insubmisso à palavra de Deus e à vontade de Deus no matrimônio? Essa é a questão. Essa é a questão. Olha o que Tito diz. Tito 2,4 em diante, escuta. Ele fala das mulheres mais velhas ensinar as mais novas. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, depois a amarem seus filhos. Ama quem primeiro? E depois? A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Relações maritais transformadas pelo poder do Evangelho. Filha, como anda o nosso casamento antes de Cristo? Oi? Pode falar alto. Péssimo. Quando chegava fevereiro e janeiro, como é que era esse mês para você? Falou inferno, não fala? Porque eu não tinha essa compreensão. Eu não tinha essa mentalidade. Sabe o que eu falava para ela? Se você não gosta de carnaval, eu gosto, fica em casa, eu vou. E eu ia, simplesmente eu ia. Ainda saía do bloco das mulheres. Saía, meu pastor, infelizmente. O dia todo. Já me caracterizava em casa e ia para o trabalho dessa maneira. Tem noção do que é isso, gente? Mas já chegava de tarde, tipo assim, já começava a manguaçar para a rapaziada, ó. Se eu começar a cortar a orelha aqui, eu tô falando assim que eu já quero ir embora. Já começava. Chegava às 19 horas, já estava já nas alturas. Mas por quê? Vivia na carne, guiado pela carne. Uma mentalidade carnal, adâmica, caída, profana. E minhas relações, no âmbito familiar, matrimonial, uma desgraça. Fragmentada, frágil. Fazer minha esposa sofrer, chorar, sair na madrugada para tentar me achar, não me achava. Uma vez ela saiu para me achar, quando ela voltou, eu já estava na escada de casa bêbado, dormindo. Somente de sunga. Por que aconteceu com esse homem? Você tem noção? Aí, como que uma pessoa dessa é transformada, se não pelo poder do Evangelho, amado? Só o poder do Evangelho causa isso, amado. Quando nossas relações com Deus elas são entrelaçadas, estreitadas, logicamente, naturalmente, nossas relações com os homens também serão tratadas, saudáveis. E isso ocorre, amado, com alguém que nasce de novo. Se torna um reflexo, né? Se torna um reflexo. Naturalmente isso vai acontecer. Então, se dentro do matrimônio isso não ocorre, alguma conduta de insubmissão à palavra de Deus está ocorrendo. Isso é fácil de diagnosticar. Mas faz-se necessário o quê? Uma submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Quando isso ocorre, é o que o nosso pastor já nos ensinou. Deus não restaura o casamento. Deus restaura o quê?
pessoas. Restaurando pessoas, restaura-se casamentos. Eu vi uma pregação uma vez, pastor, desse texto aqui, como o pastor falando, vós mulheres, sujeitai ao vosso próprio marido. Ele falando que, geralmente, quando vai pregar nesse texto, a mulher fica igual o gato, já cresce logo. Já se arrepia lá. Se arrepia toda, porque ele falando que vocês aprenderam da maneira errada. E ele dentro da pregação, ele falava que essa sujeição da mulher é como se fosse assim, é a mulher guardando as costas do marido. Eu não sei se foi na pregação ele falando. Porque ele falando na pregação dizendo que Deus vendo Adão lá sozinho, lá, sem ter ninguém para estar auxiliando ele juntamente com ele, que aí ele faz todo aquele processo de criar, de tirar da costela, para cair no sono. Sim. Mas ela como auxiliadora, como ajudadora do homem. Exatamente. Não é para, igual foi ensinado, que tem que estar debaixo do pé, não sou eu que mando, não é nada disso. Ela é para guardar, para estar, tanto assim como o homem sai para trabalhar, aquela coisa toda, enfim, tudo num convívio familiar. Porque Paulo ele ensina, né? 1 Coríntios capítulo 7, se eu não me engano. Ele fala, se o marido ou a mulher tem um marido descrente ou a mulher descrente, e este consente em coabitar contigo, ele fala, não separa. Se ele te respeita, se ele te respeita a tua fé, o teu comportamento, as doutrinas bíblicas que você submete, você não separa. Porque Pedro fala assim, ó, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se esse marido ele quer impor sobre a mulher algo que não é da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, essa mulher tem que submeter? Vou trazer um exemplo aqui prático. Esse cabra, esse marido, alucinado, louco, carnal, ele tem um fetiche maldito, infernal, de que a mulher dele se relacione com ele mais um homem. Essa mulher é a mulher de Deus. Ela vai submeter isso? Porque a Bíblia diz que ela tem que submeter? Lógico que não. Lógico que não. Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E já dá para ver que esse casamento é um casamento fragmentado, fadado a falir. Então são coisas que têm que ser tratadas biblicamente para que as pessoas possam compreender. Tratou-se o marido da mulher, agora faz-se necessário tratar quem? Os filhos. É uma nova forma de criar os filhos. Não segundo o mundo, mas segundo a Bíblia. Segundo os parâmetros de Deus. Ele diz no versículo 20: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é justo e agradável, e é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ou seja, o filho obedece o pai em processo de submissão. O pai vai entender que o filho se submete, porque isso é justo e agradável ao Senhor. Mas o pai, na contrapartida, ele não deve irritar o filho, para que o filho não perca o ânimo, para que o filho não desanime, para que o filho olhe e fale assim, cara, eu não quero esse Deus, eu não quero esse Jesus. Porque meu pai fica me irritando, me obrigando, me intimando, mandando, fazendo, acontecer aquela coisa ferrenha, rígida, e não deixa a criança ser criança, mas com moderação, com sabedoria, orientando segundo a palavra, de maneira equilibrada e saudável, tendo coisas do cotidiano, da vida entre pais e filho, ensinando no dia a dia, como diz Deuteronômio, gente. Ensina ao acordar, ao levantar, no caminho, no deitar, na mesa. Na mesa. Vai no zoológico, está vendo os animais? Está vendo, filho? O que você acha que fez o rinoceronte? Esse animal grande, forte. O Senhor, a criação, você está ensinando a doutrina da criação. Relações. Mas aquela relação litigiosa, o filho não vai querer esse Deus, amado. Porque, por exemplo, o exemplo que Paulo utiliza do marido e mulher. Ele fala da igreja e Cristo. A igreja se submete a Cristo. Cristo deu a vida pela igreja. Agora, que mulher não vai submeter um marido que está disposto a dar a vida por ela? Que é isso que a Bíblia diz. Que o marido, se necessário for, ele tem que dar a vida pela esposa. Assim como Cristo deu a vida pela igreja. Mas de repente tem homem que fala, não, mata ela primeiro, porque não quero não. É bom que eu caso de novo. Estou livre, entendeu? Estou tranquilo. Lembrei agora, você falando de pregação, lembrei do Cláudio Duarte.
Ele falou que um casal estava querendo se separar, e o marido falou, pastor, já não aguento mais essa mulher, quero separar, mesmo, essa mulher é praga, me irrita. Você quer separar? Ela traiu, não, me traiu não, mas essa mulher é chata e tal, não sei o quê. Tudo bem, deixa eu orar aqui. Senhor, esse homem aqui quer separar, Senhor. E não há fundamento para que esse homem se divorcie dessa mulher. Mas já que ele quer, Senhor, dá um infarto nele agora. Mata ele, estoura o coração dele agora. Ele, não! Ele querendo sair da mão do pastor. Não, mata ele agora. Porque assim está escrito, até que a morte separe. Aí não deu caso, eu fui casado. Você está entendendo, mano? Então a gente precisa ter essa maturidade de relações. Porque quando a gente cresce nas nossas relações com Deus, a nossa relação com a família, com a esposa, com os filhos e com a sociedade, ela é saudável e resplandece a glória do Senhor. Resplandece a glória do Senhor. Já vamos para os versículos finais aqui. Versículo 22. 22 a 25. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém, amados? Como a escravatura era algo muito comum na época de Paulo, e o Evangelho chegou aos senhores e aos escravos. E Paulo não combateu a escravatura, mano. Paulo não combateu a escravatura. Mas ele falou, na escravidão, você vai glorificar a Deus. Você vai servir ao seu Senhor em tudo. E fazendo, não para agradar aos homens, mas para agradar ao Senhor. Ao Senhor. Isso a gente pode inverter nos nossos trabalhos. É aquele funcionário que quando o patrão está perto, ele trabalha muito, se exibe, quer se apresentar, mas quando o patrão sai, malha o patrão, o trabalho é lambança. Está entendendo? E a gente não deve ser assim. Porque as pessoas estão vendo. Estava conversando com a minha esposa essa semana, segunda-feira. Uma correria, na segunda-feira, vai para lá, vai para cá, vem aqui, vai ali. Puxa o documento aqui, negócio do carro para resolver. Aí parei na lan house aqui, pedindo a mulher puxar o documento para mim ali, pagar e tal. Aí chegou alguém que aparentemente é religiosa, com véu, possivelmente uma igreja. Essa igreja do véu é o quê, meu pastor? É cristão do Brasil? É cristão do Brasil, tem a Nazareno também. Qual a outra? Acho que é Nazareno. Aparentava ser de uma dessas igrejas. Chegou bem assim mesmo, bem carregada mesmo daquela imagem de tipo assim, nossa! E eu, pastorzinho de bermudinha jeans, tadinho, canela fina, aí, Levi. Brusinha de manga, ok? Aí ela, menino, você faz um pix pra mim aí? Faço sim, senhora, só um momento que eu vou te atender. Eu não vou subir não, porque meu joelho tá ruim, tá falando tudo bem. Aí ela governa a cabeça. Aí ele fez o pix para ela, acho que ele cobra lá R$2, R$1, não sei. Aí sobrou. Ela, menino, faz um favor para mim, me dá uma raspadinha aí, por favor. Aí deveria ter umas 7 pessoas dentro da loja, todo mundo fez aquilo. Aí o menino com o sorriso, tudo bem, eu vou pegar para você. Aí ele pegou uma raspadinha que tinha 2 taças, tulipa de cerveja brindando. Aí quando ela, o quê? Você adivinhou, né? Aí quando ela pegou, ô menino, eu não bebo não, essa aqui eu não quero não. Ele, não, mas não é para você beber, é para você ganhar, pô. Ela, tá. Aí a minha língua, como quem diz, beber eu não bebo, mas jogar eu posso. Você está entendendo, amado? Então, as pessoas olharam aquela mulher com aquele aspecto religioso, com toda aquela indumentária, e quando ela pediu a raspadinha, todo mundo, opa, que coerência há. Ou seja, até o ímpio sabe. Até o ímpio sabe. Aí eu fiquei em oração, Senhor, aqui não é o momento, mas Senhor, me dá a oportunidade de eu ver essa mulher novamente. Porque de repente ela peca por falta de conhecimento.
ela peca porque não sabe. Ela peca porque isso aos olhos dela nem pecado é. Então, eu orei a Deus ali para que Deus me coloque novamente com essa irmã. De repente ela perguntou para o pastor, pastor, é pecado? Ela pegou para alguém. É pecado você ganhar e não dar o dízimo do prêmio. Eu não duvido. Então, meus amados, olhe como isso é sério. Como a sociedade nos olha. Mas olha, não o que falamos, mas o que vivemos. O que somos na sociedade. O que praticamos. Qual é a imagem que a gente está transparecendo para a sociedade? Se estamos refletindo a glória do Senhor ou não. Precisamos ter de fato um padrão de pensamento que altere nosso comportamento e com isso a gente glorifique ao Senhor. Hein, pastor? Fala. Lá no meu serviço também agora apresentou na Beth aí, né? Essa daí? Aí lá tem uns colegas meus que falam assim, a igreja quando eles querem fazer negócio de rifa. Uhum. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, olha, não compram rifa. Eles não compram rifa para ajudar, porque esse cara sabe que também é jogo de azar. Sim. Mas jogam na Beth. O mesmo que igual isso aí, mesmo que não compra rifa, mas joga na Beth. Mas joga na Bet. E essa desgrama aí de jogo de aposta que está aí agora, amado, isso daí, o que tem pego de cristão Tem muito. jogando nisso, não está no gibi não, gente. Não está no gibi. Essas apostas que tem de futebol, de jogo disso, jogo daquilo, aposta 5, ganha 100, não está no gibi. E as pessoas estão fazendo isso naturalmente, entendendo que isso não é pecado e não ofende a glória de Deus. Porque não tem a mente transformada ou não tem o conhecimento acerca da vontade de Deus. Amém, amados? Podemos terminar? Amém. Deixa eu só ler alguns textos aqui acerca de consciência, para que a gente possa entender um pouco daquilo que Deus deseja para nós. Atos 24:16 diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Olha o que Paulo diz. Procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. 1 Timóteo 1,5 diz: ora, o fim do mandamento é o amor, um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Romanos 13,5 diz: portanto, é necessário que estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ele fala de submissão à autoridade. E 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, ele diz: esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade, em sinceridade, que vem de Deus, e não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Com isso, em outras palavras, ele estava querendo dizer a frase que eu sempre digo: padrão de pensamento modela o nosso comportamento. Aquilo que você pensa, aquilo que ocupa o seu pensamento vai ser aquilo que você vai viver. É o que eu falei na sessão passada. Se a gente fazer uma pesquisa no seu histórico do YouTube, lá vai ver o que você mais olhou, o que você mais contemplou. Aquilo ali vai modelar o seu comportamento. Aquilo ali vai estar cheio dentro de você, porque você se alimentou daquilo dali. Agora, se tiver cânticos espirituais, salmos, hinos, a palavra de Cristo, você vai estar cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo.